Decodificador Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nono ano. E a gente vai falar sobre Oriente Médio e agora a guerra Irã-Iraque. Bom, nós vimos que a gente teve um processo de revolução iraniana, né, que é um processo que vai instaurar uma teocracia no Irã com a liderança do Ayatollah Khomeini, tá? Então a gente tem aqui, esse processo vai gerar uma repercussão muito grande no Oriente Médio, principalmente para esse senhor aqui, que é o Saddam Hussein. Então você tem um grande temor dentro do mundo, né, no Ocidente, e principalmente dentro do mundo árabe, com essa expansão, com esse processo de revolução xiita. Então tem um grande temor no Ocidente e nos sunitas sobre a expansão do movimento xiita. É bom lembrar que a maior parte da população árabe, islâmica, na verdade, ela é sunita. E uma revolução xiita causa um certo impacto, né, muito grande nessa situação. Então você tem aqui uma divisão entre duas figuras importantes. De um lado, o Ayatollah Khomeini, como a gente viu, que é o líder dessa revolução xiita no Irã, que vai instaurar, né, vai assumir a liderança do processo aí de revolução xiita, né, que vai derrubar o Shah Reza Pahlavi. E do outro lado, o Saddam Hussein, que era uma figura, ele é um líder sunita, né, você tem uma divisão aqui, eles são xiitas e eles são sunitas, e aí você tem um processo de conflito. Existe boa parte da população, uma grande parte da população do Iraque é xiita, então tem um medo de que essa revolução xiita tão próximo dos territórios do Iraque isso pudesse gerar, né, um crescimento de uma vontade de fazer uma revolução nos mesmos moldes do Irã no Iraque, aliás, não só no Iraque, mas em outros países. Então existe um medo de que o Oriente Médio, que a revolução iraniana acabasse gerando um efeito dominó, então que vários países fizessem esse conflito. Então esse é o cenário que se instaura com o processo de revolução iraniana. Então você vai ter um medo, um temor que vai se colocar, e aí você vai começar a pensar como combater essa revolução. Isso é um interesse dos líderes sunitas, né, do mundo sunita, e também é um interesse do mundo ocidental, uma vez que, como a gente viu, a própria revolução iraniana vai representar um fechamento do mercado iraniano, uma redução da venda de petróleo. Então isso causa algumas perdas econômicas para as principais potências, principalmente os Estados Unidos. Então existe um interesse em parar com esse processo, interromper esse processo. Bom, o Iraque foi o país líder, né, dos países árabes a conter o avanço da revolução xiita. Então, como ele vai fazer isso? Primeiro, ele tem apoio dos Estados Unidos, da Liga Árabe. Como a gente viu, os Estados Unidos têm interesses econômicos nesse processo. A Liga Árabe tem interesses políticos também nesse processo. Então, existe um medo ali. É importante lembrar que nesses países árabes você tem um grande processo aí de ocupação boa, né, desses grandes líderes sunitas, dessas ditaduras. O Oriente Médio não é exatamente um local muito democrático, né? Tem regimes que duram muito tempo. Então existe um medo de que essa insatisfação popular pudesse gerar algum tipo de ondas de revoltas. É bom lembrar que recentemente a gente teve a Primavera Árabe, que mostra que essa insatisfação estava ali latente. Você tem disputas pela hegemonia da região. É bom lembrar também que o próprio Saddam Hussein, ele se visualizava como um grande líder árabe, né? Uma vontade de ser uma grande figura islâmica, muçulmana, né? Existe todo um movimento de irmandade muçulmana que gera aquela região. Então ele tinha esses interesses, então tem essa disputa pela hegemonia. O Irã e o Iraque disputam essa questão também. E uma questão que é importante falar, que é o embate étnico-religioso e econômico. Existem interesses econômicos em áreas, né, de atuação, né, passagem de canais e tudo mais, né, de disputas econômicas. Religioso, como a gente viu, você tem grupos religiosos diferentes, mesmo dentro de uma mesma religião. Você tem os sunitas e os xiitas. Então, lembrando, o Khomeini é xiita e o Saddam Hussein é sunita. E principalmente étnico. A maior parte dos países que a gente está vendo aqui da Liga Árabe, né, que são chamados de Liga Árabe, são árabes. Né? Árabe é a etnia. Isso é bom ficar muito claro, porque é muito comum que se confundam. Árabe é uma etnia, não é uma religião. Então, um indivíduo ele pode ser árabe e muçulmano. Ele pode ser árabe e católico, árabe e judeu. Não faz diferença. O que importa é a etnia. Sim, a maior parte dos árabes são muçulmanos, mas isso não é uma necessidade. Né? O indivíduo que nasce árabe, ele pode ter qualquer religião, inclusive não ter religião nenhuma. Tá?
o indivíduo que nasce muçulmano, que se converte muçulmano, ele pode mudar de religião, mas ele tem uma religião. E no caso do Irã, eles não são árabes, eles são persas, que é uma outra etnia. Inclusive o Irã era a sede do Império Persa. Então eles são persas, eles não são árabes. Então você tem um embate étnico também, além do embate religioso, e óbvio, um embate nacionalista, que vai colocar isso, tá? Então sempre lembre que persa é etnia, árabe é etnia, e muçulmano, ou católico, ou judeu são religiões, né? Então são coisas diferentes. Então esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Lembre que o vilão, ele muda de lado. Nesse momento, para o mundo ocidental, o Saddam Hussein é um mocinho que está defendendo e freando o processo aí de revolução iraniana que está se instalando. Tá? Você tem aqui esse conflito, né, de 80 a 88, aqui já a imagem bastante personalista do Saddam Hussein, que ele vai se manter, ele é apoiado pelo mundo ocidental, ele é entendido como um cara que vai frear, e a gente vai ver que ao longo da história essa imagem vai mudando, essa figura vai mudando, muitas vezes ele vai virar vilão, depois ele volta, então é um processo bastante intenso de criação de personagens, né, que a gente tem. Então, o marco do começo desse conflito é a disputa do controle do canal Chott El Arab, que é a saída para o mar. Então você tem um processo aqui grande de controle, né? Porque você, a partir do momento que o Irã controla essa saída para o mar, né? Você tem esse processo, você controla também o processo de comercialização do Irã. Então você consegue sufocar um pouco mais economicamente o Irã, que era a intenção do mundo ocidental e que era a intenção do Saddam Hussein também, do mundo árabe. Então você tem uma união nesse sentido para tentar frear esse contexto. Bom, o conflito foi longo, né? Você vai discutir por que esse conflito vai demorar, por que ele vai se estender durante tanto tempo. Então, porque você tem interesses diferentes. Primeiro, que as superpotências, que nesse momento tem que sempre lembrar o contexto, que é um contexto de Guerra Fria, você tem a venda de armamentos e tem os benefícios para a própria Liga Árabe, que é o aumento do preço do petróleo. Sempre, toda vez que você tem um conflito grande no Oriente Médio, é comum que você tenha um aumento do preço do petróleo, principalmente nesse começo. Hoje em dia esses aumentos já não são tão mais sentidos, mas nesse momento você sente bastante essa diferença. Então você acaba aumentando, né, a instabilidade política, gera aumento do preço do barril do petróleo, que vai gerar lucro para a Liga Árabe. Então existem interesses tanto dos árabes quanto das potências para que esse conflito exista, né? Então você vai estimular, né, você vai manter esse conflito para que você possa continuar vendendo armamentos, para que você possa continuar vendendo petróleo mais caro e se beneficiar dessa forma, tá? Então ele só vai ser finalizado quando você tem um armistício. Para quem não sabe o que é armistício, armistício é quando você tem um tratado de paz onde você vai parar você se compromete a não utilizar mais armas, né? não entrar mais em conflito, tá? Que vai ser da ONU. Como é que vai ficar, né, para cada um? O Irã, o canal vai ficar binacional, então o Iraque, né, teve que ceder metade. O nacionalismo vai ser acirrado. É bom lembrar que quando a gente está falando de várias camadas, né, o Oriente Médio é feito de várias camadas de identidade. Então você tem a identidade étnica, que no caso do Irã é persa, a identidade religiosa, xiita, e você também tem a identidade nacional, que é construída principalmente quando você teve o processo de colonização e de imperialismo dentro dessa região, tá? E você vai ter um processo de rápida reconstrução. Já o Iraque vai sair bastante endividado, a sua infraestrutura vai sair abalada e a sua insatisfação popular é bem maior. Então, no balanço final, o Irã acaba sendo mais fortalecido e a ideia principal, que era uma ideia de enfraquecer a Revolução Xiita, não se configura. Então, você tem um problema aí que vai se instaurar, que vai gerar nesse processo e que não é resolvido. Inclusive, como a gente sabe, esse modelo de governo do Irã surge até hoje, né? Você tem alguns avanços que estão sendo feitos, existe agora recentemente um tratado, né, de regulação maior da produção nuclear do Irã agora sendo assinado, mas você ainda tem uma situação, eles ainda têm uma boa capacidade de força. O Irã hoje em dia, ele é considerado já era nesse momento, um player, né, um jogador importante dentro do Oriente Médio, então ele acaba sendo considerado principalmente com o avanço do Estado Islâmico. Então ele acaba sendo bastante importante e ele acaba mantendo o seu governo. Então essa ideia principal não foi realizada, né? Muito pelo contrário, se acirrou ainda mais esse nacionalismo, essa luta pela identidade iraniana. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!